No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos em hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes, Wellington Trovão e a equipe de jornalismo aí que produz o 18 horas e a equipe de apoio da Mix FM. Estamos mais uma vez aqui com você, começando mais uma semana e vamos juntos até às 7 com a notícia, com a informação em mais uma edição do 18 horas para você. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Segundou, galera. Segundou. Boa noite pra você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Aquele boa noite especial pra galera do aplicativo Mano, que já está aqui ligadíssimo, dando boa noite pra toda a equipe aqui do 18 horas. Lembrando que nós estamos no aplicativo Mano e também logo depois, daqui a pouquinho, o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Segue a gente também lá nas redes sociais. Que tal? Conteúdo interativo em primeira mão para deixar vocês muito bem informados. Lá você encontra as principais notícias, as entrevistas, tá tudo lá, tá? Segue a gente no Instagram e Twitter, @18horasnews. No Facebook também, 18 Horas News. Se inscreve lá. E não esquece do like. Exato. Acompanha a gente, dê o seu like. Agora 6:02, Karime, a semana começa, com uma excelente notícia para o mundo, né? Inclusive aí, todos nós estamos esperando, ansiosos, no meio dessa pandemia. E depois do Reino Unido, agora os Estados Unidos e o Canadá começaram nesta segunda-feira suas campanhas nacionais de vacinação contra a Covid-19 e as primeiras pessoas a receberem a injeção foram os profissionais da área de saúde. Foi neste domingo, Carlão, que o controle de prevenção de doenças aprovou a vacina da Pfizer, a mesma que está sendo distribuída, aplicada lá no Reino Unido. Na avaliação do órgão, a vacina tem alta eficácia em todas as faixas de idade, sexo, raça, etnia e entre pessoas com condições médicas subjacentes. E aqui no Brasil, Aqui no Brasil, no sábado, o governo federal entregou para o Supremo Tribunal Federal o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, mas o documento não indica data para o início da vacinação. Ainda não temos data, mas de acordo com o documento, o governo federal já garantiu o total de 300 milhões de doses de vacinas. São 3 vacinas, tá? Aquela da Fiocruz e AstraZeneca, que está sendo desenvolvida aqui pelo Butantan, a da Covax Facility e a da Pfizer. E de acordo com o plano, o primeiro grupo a ser vacinado na fase 1 é formado por trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos e também indígenas com idade acima de 18 anos. Importante ressaltar é que até agora nenhum imunizante está registrado e licenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é uma etapa obrigatória para que a vacinação possa ser realizada aqui no Brasil. Mas para não esperar aí o Ministério da Saúde, que ainda não marcou data para o início da vacinação, como nós já informamos, contra a Covid-19, pelo menos 12 estados e mais de 300 cidades brasileiras já encomendaram já estão se antecipando, já encomendaram suas vacinas para proteger a sua população. Exatamente, Carlão. Enquanto isso, aqui no Amazonas, o governo de Wilson Lima disse que não tem dinheiro para comprar a vacina contra a Covid-19, mas inaugurou neste sábado uma árvore de Natal que custou R$2 milhões aos cofres públicos. E no dia seguinte, no domingo, o Amazonas ultrapassou a triste marca de 5.000 mortes por Covid-19. Já são 5.001 mortes pela Covid-19
desde o início da pandemia aqui no Amazonas. Foram 10 mortes só esse fim de semana, hein, Gabi? O último balanço, Carlão, também traz o registro de 554 novos casos da doença. Com isso, o total de casos no estado chegou a 186.828. Ainda de acordo com os dados, 22.215 pessoas com o diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas. Agora são 6h05 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Hoje, segunda-feira, em dia 14 de dezembro, já estamos aí começando, né, Karime Leão? A segunda quinzena de dezembro e a última quinzena do ano. Exato, simbora. 2020 já está indo. 6h05 e nós estamos começando para você mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e atenção para esta notícia, hein? Dos 60 leitos de UTI destinados para pacientes infectados pelo novo coronavírus no Hospital Delfim Aziz, aqui em Manaus, 59 estão ocupados, ou seja, ocupação praticamente total, mais precisamente 91,6% dos leitos de UTI destinados exclusivamente para a Covid-19 estão ocupados. E isso acontece quando o Amazonas atinge a marca de 5.000 mortes provocadas pela Covid-19 e as restrições de circulação estão todas revogadas. E mesmo diante desses números alarmantes, o governo Wilson Lima insiste em negar que o estado esteja enfrentando a segunda onda da Covid-19. E a alta taxa de ocupação não se restringe aos leitos de UTI apenas. Dos 162 leitos clínicos destinados aos pacientes de Covid, 119 estão ocupados no Delfim Aziz. E vale destacar aí, Carlão, que esses são números de sexta-feira. A repórter Odiné Araújo traz mais detalhes sobre as internações de Covid-19 aqui no estado pra gente. Vamos conferir. A infeliz marca de 5.002 pessoas mortas por Covid-19 no Amazonas foi atingida ontem. O vergonhoso número, nem ao menos, foi registrado no boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o alerta epidemiológico divulgado pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, somente nessa segunda onda de Covid, registrada do início de agosto ao início de dezembro, 800 pessoas morreram por Covid-19. Mas não se trata apenas de números, como apresentam as estatísticas do governo. São pessoas com nome, sobrenome, com família, com história de vida, com sonhos e metas. São pais, mães, filhos, avós, amigos e amores de alguém. Para o infectologista Gésen Orellana, infelizmente esses números são bem maiores. Prova disso são os casos novos de síndrome respiratória aguda grave, que revelam um platô próximo da casa dos 10 para cada 100.000 habitantes. Então, se você olha as estatísticas específicas de mortalidade em Manaus e no Amazonas, você vai perceber que aproximadamente 1/3 de todas as mortes por síndrome respiratória aguda grave em Manaus, elas são as mortes chamadas de não especificadas, né? Portanto, isso indica que há uma enorme subnotificação de mortalidade. E se temos uma grande subnotificação de mortalidade, naturalmente nós também temos uma grande subnotificação de casos. Esse quadro, segundo o alerta, já dura em torno de 10 semanas seguidas. E dezembro chegou com a epidemia estabilizada em patamares altos. Somente nessa segunda onda, segundo o cientista, foram confirmados cerca de 36.000 casos de Covid-19. Além disso, o Amazonas chegou ao maior número de pessoas internadas por Covid desde 25 de junho e os números da FVS revelam crescimento significativo. Em 1º de dezembro, eram 461 internações. De acordo com o boletim da FVS de ontem, 535 pessoas estão internadas por causa da doença, entre casos confirmados e com resultado ainda não concluído. Desses, 188 estão em leitos de UTI. Mas apesar dos números altos, as aglomerações e festas clandestinas continuam em Manaus. Nesse fim de semana, a polícia fechou uma festa com cerca de 2.000 pessoas. A fiscalização vistoriou 26 estabelecimentos e autuou 15 locais por descumprirem decreto e promoverem aglomerações. As atenções agora estão para o abandono das medidas de proteção por parte da população e as festas de fim de ano
ano, a começar pelas compras, como diz o infectologista do Hospital Tropical, Antônio Magela. Além da segurança com relação à violência urbana, nós temos agora as questões de segurança com relação à saúde. Então, se as pessoas vão ao comércio, encontrar um horário de menor fluxo de pessoas e sempre observando aquelas orientações de, no ambiente de aglomeração, se não for possível ser evitado o uso da máscara, o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e a higiene das mãos frequente, se não puder ser com água e sabão, que seja com álcool em gel. Em tempos de pandemia, o melhor é fazer as compras online. Outra orientação é evitar as confraternizações de fim de ano, especialmente em ambientes fechados e com mais de 10 pessoas. E nas noites de 24 a 31 de dezembro, a recomendação é que as comemorações ocorram somente entre as pessoas que moram no mesmo local. Odinei Araújo para o 18 horas. E aí percebam, né, a que ponto chega a irresponsabilidade desta administração estadual. Não aprendeu nada com a primeira onda, com os primeiros casos, com aquele caos que o estado presenciou, né, nos meses de maior número de contágio e de morte de Covid-19. Não aprendeu nada. Quando milhares de pessoas morreram e o sistema de saúde entrou em colapso. E agora estamos diante de mais um estrangulamento do sistema de saúde, pois temos apenas 60 leitos de UTI, só 60 leitos exclusivos para receber os pacientes de todo o estado com o Covid-19. E os novos casos da doença permanecem altos. Isso é criminoso, não apenas eu falo isso, todas as pessoas que revelam, que analisam esses números, apontam que é irresponsável e criminoso. Teríamos que ter, no mínimo, um dobro de leitos para tratar pacientes graves. Bom, mas nós já sabemos que investir em saúde nunca foi aí a prioridade do governo Wilson Lima. Por isso, o Amazonas foi o primeiro estado a ter o sistema de saúde colapsado na pandemia. Mas dinheiro para festa, para futilidade é o que não falta. Nesse final de semana, o governador inaugurou a árvore, né? Como nós já falamos, no Largo de São Sebastião, que custou a bagatela aí de R$2 milhões. Carlão, é bom lembrar que a gente cita essa árvore de Natal porque ela entrou sem licitação na conta da pandemia. Ela não entrou em licitação por conta da pandemia. Daí não entra uma árvore de Natal de R$2 milhões por conta da pandemia. Por isso que a gente menciona, claro, um gasto de R$2 milhões, enquanto que os governos do mundo inteiro estão se reorganizando, organizando as finanças para comprar vacina, para salvar a vida das pessoas. Esse governo gasta do seu dinheiro, do dinheiro do contribuinte, do dinheiro dos cofres públicos, R$2 milhões por uma árvore de Natal. Bom, a gente sabe que o estado está nadando em dinheiro. Vamos aos números? Vamos sim, eu tenho aqui, ó. Em setembro, segundo a Secretaria da Fazenda, eram quase R$2 bilhões a mais arrecadados em relação ao mesmo período do ano passado. Isso sem falar do dinheiro que o governo federal disponibilizou para os estados para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. O estado do Amazonas recebeu aí, nesse montante, R$1 bilhão a mais. Ele recebeu para enfrentar a pandemia, para colocar o quê? A árvore de Natal, né? Para dispensa de licitação no meio desse bolo aqui. Eu vou lembrar também que eu acho importante a gente ter essa questão de números. Nós entrevistamos aqui o deputado Wilker Barreto e ele lembrou que, só falando assim de uns R$4 milhões, porque ele colocou nessa conta mais de R$1 milhão referentes que o governo vai pagar para o campeonato de peladas, não é? Pois é. Peladão. Somando aí, ele fez uma conta da árvore de Natal e do campeonato de peladas, somando R$4 milhões. Na conta dele, poderiam comprar 20 mil doses da vacina contra a Covid-19. E, é claro, proteger pelo menos os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais da saúde que o mundo inteiro está priorizando. Nós vimos Reino Unido, Estados Unidos, Canadá priorizando o profissional da saúde para receber essa imunização. E o governo do Amazonas, o governo de Wilson Lima, faz o quê? Gasta em peladas e árvore de Natal.
O Estado está, na verdade, aí nadando em dinheiro, né? Por conta da arrecadação recorde, Karime. Então, isso daí está constatado mais uma vez, como nós estamos falando sempre. Investir em saúde nunca foi prioridade do governador Wilson Lima. E ainda sobre a pandemia, Karime Leão, a Defensoria Pública do Amazonas cobrou do governo do Estado a elaboração do plano de imunização contra a Covid-19, hein? A Secretaria de Saúde do Estado tem 5 dias para responder aí aos defensores públicos detalhes sobre o plano. O governo do Amazonas foi notificado hoje e diz que vai prestar todos os esclarecimentos necessários e que já está trabalhando no planejamento de vacinação. A repórter Odiné Araújo volta para explicar essa história pra gente. A solicitação foi enviada na sexta-feira para a Secretaria de Saúde do Amazonas. O secretário Marcelo Campelo tem 5 dias para informar aos defensores públicos do Amazonas se já foi elaborado o plano ou programa estadual de imunização contra a Covid-19. De acordo com o defensor Arlindo Gonçalves, coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde, o governo tem anunciado a abertura de novos leitos de UTI, diante do aumento de casos e mortes por Covid, e fala também de plano de contingência de combate à doença, mas silencia sobre plano estadual de imunização. O que pode significar ainda mais mortes e mais sofrimentos para 2021, se nada for feito. É isso que queremos evitar. Por este motivo, oficiamos o Estado para que ele nos explique como pretende imunizar a população amazonense, especialmente em caso de não termos um plano nacional apto a servir aos grupos mais vulneráveis do Estado. Caso o plano já tenha sido elaborado, a Defensoria quer saber como será o acesso da população à vacina, que critérios vão ser adotados para a seleção dos grupos prioritários e a previsão do início da vacinação. Segundo o defensor, a Defensoria também quer que o governo do Estado explique como será o planejamento para a atenção aos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Esta semana recebemos a notícia da aprovação, já em alguns países, da vacina germano-americana Pfizer-BioNTech em caráter emergencial. Por outro lado, aqui no Brasil, o governo federal divulgou um plano nacional de vacinação contendo diversas lacunas, não trazendo, por exemplo, uma previsão concreta sobre o início de uma campanha emergencial e ignorando alguns grupos vulneráveis. Diversos estados e até algumas cidades anunciaram planos de vacinação, alguns deles como plano de contingência, caso o plano nacional não venha a se concretizar. Não vimos um movimento neste sentido por parte do estado do Amazonas, que foi, se não o estado que mais sofreu com a pandemia, certamente um dos estados que experimentou mais perdas proporcionalmente ao tamanho de sua população. Os defensores públicos ainda questionam se o estado tem parcerias para o compartilhamento de tecnologias, realização de pesquisas ou desenvolvimento de capacidade de produção local de vacinas. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que foi notificada na tarde de hoje e que vai prestar todos os esclarecimentos à Defensoria Pública. A Secretaria de Saúde também informou que, junto com a Fundação de Vigilância em Saúde, está trabalhando no planejamento para a vacinação ocorrer assim que o imunizante for colocado à disposição pelo Ministério da Saúde. Os grupos prioritários, segundo a SES, para a vacinação vão ser definidos pelo governo federal. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, o fato é que esse governo só age mesmo quando ele é pressionado pelos órgãos de controle, é o que a gente cansa de ver. Não se vê iniciativa do governador Wilson Lima para atuar positivamente nessa pandemia. Ninguém viu, ninguém percebeu isso. A prioridade parece que são os esquemas, as facilitações, enfim. O que acontece, o que de fato a gente percebe é que na outra ponta a população não recebe o atendimento digno à saúde, o atendimento que ela merece e que o Estado tem dinheiro para pagar. Você está ouvindo 18 horas. Política. Bom, e essa semana promete na Assembleia Legislativa do Amazonas, hein? A previsão é de sessões cheias, já que existem muitos projetos pendentes de votação e o presidente da Casa Legislativa, que é o deputado Josué Neto, já disse que pode até precisar de uma sessão extra na sexta-feira para zerar a pauta. E também é nesta semana que saberemos o resultado, de fato, da eleição da mesa diretora. Ao que tudo indica,
dica, Roberto Cidade e toda a chapa dele já podem preparar a roupa bonita para saírem bem na foto de posse dos seus cargos no comando da Assembleia. Mas ainda existe uma remota possibilidade do Judiciário obrigar a Casa Legislativa a fazer uma nova votação. A repórter Cíntia Blink explica direito essa história pra gente. Semana final da Assembleia Legislativa do Amazonas e o presidente, deputado Josué Neto, já avisou que vai ser intensa. Muitos projetos para aprovar, o que inclui a Lei das Diretrizes Orçamentárias, LOA, que indica como o dinheiro do Estado será aplicado em 2021, e ainda tem a eleição da mesa diretora, para se bater o martelo no resultado. Oficialmente, a eleição do deputado Roberto Cidade para presidente da Assembleia no biênio 2021 e 2022 precisa vencer os votos favoráveis dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas para ser válida. Mas, na prática, a Chapa 1 já está pronta para assumir as cadeiras do comando da Assembleia. Primeiro, os deputados Saulo Viana, Alessandra Campelo e Belarmino Lins apresentaram um mandado de segurança ao Tribunal de Justiça do Amazonas, defendendo que a votação da PEC que deixou a Assembleia fazer a eleição da mesa diretora no dia 23 de dezembro era ilegal. E por uma semana conseguiram invalidar o resultado da votação por meio de uma liminar do desembargador Wellington Araújo. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, derrubou a liminar e disse que a votação da PEC se deu de forma legal, sim. Nesta terça-feira, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas vão votar se entendem a questão como colega desembargador ou como presidente do Supremo. A outra alternativa que Saulo e Alessandra encontraram foi entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, também no TEJAN. O recurso tem o mesmo sentido do mandado de segurança para convencer o judiciário que a votação da PEC foi ilegal. Nesse processo, Belarmino Lins preferiu não acompanhar os colegas. E nesse fim de semana, os próprios autores da ADI desistiram da briga. Em paralelo à validade da votação da mesa diretora, a deputada Joana Dark acabou se indispondo com os colegas. Isso porque ela usou a tribuna naquela quinta-feira em que a PEC foi aprovada e Roberto Cidade e Chapa saíram vitoriosos e acusou Roberto Cidade de oferecer uma propina no valor de R$200 mil para cada um dos deputados que votou nele. Por conta dessa denúncia, sem apresentar provas, Dark foi alvo de uma denúncia na Comissão de Ética e pode perder o mandato se os colegas de plenário entenderem que ela cometeu quebra de decoro. O problema é que tem 16 deputados revoltados com a declaração de Joana. Quem vai gostar de uma possível perda de mandato da deputada é o suplente, Vanderlei Dallas. As sessões vão de terça a quinta-feira, mas devem passar do horário habitual. Além disso, a Casa Legislativa pode ter uma sessão extraordinária na sexta-feira para finalizar todo o trabalho. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, o fato é o seguinte, nos bastidores os comentários é de que a base governista, hoje reduzida a 8 parlamentares, já jogou aí a toalha e já aceita a vitória da chapa encabeçada pelo deputado Roberto Cidade. Afinal, são 16 deputados que formam um novo grupo majoritário na Assembleia e que podem instalar, inclusive, CPIs, fazer mudanças na Constituição do Estado e até promover o impeachment do governador Wilson Lima e vice. Carlão, o que parece o jogo virou e o governador Wilson Lima não dá mais as cartas na Assembleia Legislativa do Estado. E isso, como você muito bem destacou aí, pode ter consequências sérias para o atual comandante da sede do governo. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas 23 minutos em Manaus e nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. Na primeira da playlist de hoje, vamos conferir aí mais uma vez o single da cantora Dua Lipa com Angeli, música que mostra aí a força das composições de Dua Lipa e também o trabalho da artista em outros idiomas. Então vamos de música, vamos de Fever. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6 horas 26 minutos e você no melhor mix do Brasil, abrimos assim, hein? A primeira da playlist de hoje foi com a Dua Lipa and Angeli, a música Fever. Mix.
Agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Para esta madrugada de terça e para hoje, né? Noite de segunda. Inverti aí, Karine. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, mas é madrugada de terça, tá certo, sim. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 51% e 83%. Agora são 6h27. Boa noite. Mix. Olha só, segue sem definição, hein, as ações para tentar barrar o aumento da conta de luz dos amazonenses. De um lado, parlamentares aprovaram a prorrogação do projeto de lei que proíbe o aumento das tarifas de energia enquanto durar a pandemia, mas que ainda depende do quê? Do governador Wilson Lima sancionar. E do outro lado, a Defensoria Pública Estadual tenta na Justiça impedir que a Amazonas Energia efetive o aumento de 5,5% na tarifa, mas que ainda não teve resposta. E no meio disso tudo, o amazonense continua a pagar mais caro pelo serviço de energia elétrica. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Ainda durante a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, que aprovou a prorrogação do projeto de lei que proíbe o reajuste da tarifa de energia elétrica no Amazonas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, no dia 18 de novembro, a deputada Joana Dark, líder do governo, se comprometeu em que o projeto seria sancionado, o que até agora não aconteceu. E eu quero aqui me comprometer com a Assembleia Legislativa, com o deputado João Luiz, com o deputado Josué Neto e todos os colegas e principalmente com a população, que esse projeto será sim sancionado pelo governo do estado do Amazonas. Porque já apresentei a situação lá para que a gente possa efetivamente ter a garantia de que esse projeto ele se tornará realidade. A gente sabe, deputado João Luiz, que esse projeto mexe com grandes interesses. Nós sabemos que esse projeto mexe com uma cadeia de poderes econômicos. Para também tentar barrar o reajuste, a Defensoria Pública do Estado ingressou com um pedido de tutela de urgência para que a Amazonas Energia seja proibida de aumentar o valor da tarifa de energia elétrica. A ação foi movida ainda no mês passado e até o momento segue sem resposta. Na semana passada, a Defensoria Pública pediu que a Justiça Estadual aprecie com urgência o pedido. A manifestação foi feita depois do Judiciário emitir um despacho afirmando que, como existe o projeto de lei citado no início da reportagem, ocorreria a chamada perda do objeto na ação movida pela Defensoria. No entanto, até o momento, não há publicação no Diário Oficial do Estado com relação à sanção do projeto. A Defensoria argumenta que, como o reajuste será aplicado em dezembro, as faturas começarão a ser lançadas neste mês, já com o aumento, caso não haja uma decisão judicial que o proíba. Para quem não lembra, desde o dia 1º de dezembro, os amazonenses estão pagando mais caro pelo serviço de energia elétrica. Isso porque passou a vigorar um aumento de 5,5% na conta de luz, depois de um pedido de revisão tarifária extraordinária feito pela própria Amazonas Energia. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Cidades. Bom, e temos agora mais uma preocupação aí na saúde, aqui em Manaus, na saúde pública. Isso porque neste fim de semana foram confirmados mais casos de uma doença causada por um tipo grave de fungo que ataca principalmente os gatos e que é transmitida aos humanos. Carlão, 4 casos desta doença, chamada de esporotricose animal, foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Existem outros 16 casos suspeitos em investigação, a maioria na zona oeste da cidade. Bom, e segundo o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica do município, esta é a primeira vez de casos desta doença aqui na capital Manaus. No período entre 2010 e 2020 foram registrados surtos de esporotricose em animais no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina.
Os detalhes vamos conferir agora novamente. Júlia Gomes volta para nos dar mais detalhes sobre esse assunto. Até amanhã desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde confirmava 4 casos da doença, sendo 2 no bairro da Glória e 2 no São Raimundo, na zona oeste da cidade. Outros 16 casos suspeitos da esporotricose animal aguardavam resultado do exame laboratorial. A doença é causada por um fungo e a ocorrência maior é em gatos, mas pode ser transmitida para as pessoas por meio do contato com o animal infectado, como explica o biólogo da Secretaria Municipal de Saúde, José Vital. As pessoas têm que tomar bastante cuidado ao verificar que seus animais apresentam essas lesões, não entrar em contato direto com eles, procurar que eles fiquem domiciliados. E esse fungo, ele fica principalmente no solo, em restos de vegetação e decomposição, e nos animais eles podem transmitir para o ser humano através de mordedura, arranhadura e contato direto com a pele lesionada. Nos felinos aparecem feridas profundas, geralmente no focinho e nos membros, que não cicatrizam, podendo progredir para o resto do corpo. Os sinais clínicos que podem ser observados incluem perda de peso, apatia e secreção nasal. Já nas pessoas, a doença comete a pele, causando lesão única ou múltiplas, iniciada pelo local onde o fungo penetrou. Essas lesões iniciam com caroço, que pode se romper, formando uma ferida de difícil cicatrização. Mas se diagnosticada precocemente, a doença tem tratamento e cura. Em caso de confirmação ou suspeita da doença em gatos, o biólogo recomenda o uso de antifúngicos. Sobre o tratamento, ele é feito através de antifungicidas. Nos animais ele é feito via oral e dura em geral 6 meses. A castração é uma medida que pode ajudar. Então o CCZ ele tem um serviço gratuito de castração que pode ser, o cidadão pode consultar o site ccz.manaus.am.gov.br, se cadastrar e agendar a castração gratuita do seu animal. Os felinos, que eles têm um hábito de sair de casa e depois da castração eles diminuem esse hábito e ficam mais, digamos, caseiros. Segundo o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, esta é a primeira vez de casos da esporotricose em Manaus. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses estão fazendo a investigação desses casos e também orientando os donos dos animais e a população em geral para os cuidados. Um outro alerta é que no caso de mortes de animais doentes, é importante não jogá-los no lixo, rios ou enterrá-los, por exemplo, pois o fungo sobrevive na natureza. Os animais mortos devem ser cremados e, para isso, o tutor deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse assunto, sobre essa doença, os sintomas e como evitar a doença, vamos conversar agora com a veterinária Patrícia de Paula Roberta, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de Manaus. Boa noite, tudo bem? Oi, querida, boa noite. Agradeço aí a oportunidade de vocês para informar aí a população sobre essa doença que está acometendo aí na nossa cidade. Legal. Muitíssimo obrigada a você por abrir o espaço na sua agenda para conversar com a gente. Muitíssimo obrigada. Então, doutora Patrícia, quais são os principais sintomas dessa doença, já que muitas pessoas têm seus pets, seus gatinhos, né? Deve estar todo mundo preocupado para conseguir atentar para esses sintomas. Então, a esporotricose, ela é um fungo encontrado no solo, né? Por isso que a preferência são aos animais, ela tem preferência nos gatos, porque os gatos têm o hábito de estar cavando, né? E aí eles acabam sendo acometidos pelo fungo. É uma doença, é uma zoonose, ela é transmitida do animal para o ser humano. As pessoas não precisam entrar em pânico, elas só precisam ser orientadas para que dê tudo certo, porque é uma doença que tem tratamento e a gente precisa passar essas informações corretas para a população, inclusive
que a nossa maior preocupação é a questão do abandono de animais. A gente tem que frisar muito essa questão do abandono, porque vai acabar se disseminando para outros bairros, né, que piora todo um quadro. Exato, mas e esses sintomas? Se você tem um gatinho em casa, tem como identificar os primeiros sintomas? O que aparece nele? Sim, a lesão inicial é pele. A lesão inicial é um nódulozinho pequenininho. Esse nódulo, ele vira uma ferida, ele estoura e vira uma ferida. Essa ferida, ela é chamada de úlcera, né? Ela fica uma ferida ulcerada, ela é arredondada, sanguinolenta, às vezes até infecciosa, porque os animais, eles se coçam e acaba criando bactéria ali no local. E aí precisa, às vezes, fazer um tratamento de antifúngico junto com antibiótico. Mas são lesões arredondadas, né? Mas elas iniciam de um carocinho. É isso que a população precisa estar atenta. Não é qualquer doença de pele que a gente vai dizer que é esporotricose. Então, precisa prestar atenção nisso. Ela inicia com um carocinho, ela estoura e fica uma úlcera. É uma lesão arredondada. A senhora já falou que essa doença, a esporotricose, ela atinge aí os gatos, os felinos aí no caso. Atinge outros animais também, e o contágio é feito como? Através do contato que você tem com o animal na ferida? Sim, ela tem preferência pelo gato, justamente por isso, pelo hábito de estar cavando. E assim, o animal, ele vai para a rua, às vezes ele está saudável, ele vai para a rua e acaba brigando com outro animal contaminado, que é provavelmente o que aconteceu no bairro da Glória. Os animais estarem, por exemplo, não serem castrados, eles têm o hábito de sair, né, e de brigar por fêmea ou brigar por marcação de território. E eles acabam disseminando essa doença. Nós temos aí alguns casos já em cães, mas não confirmados. São casos que já foi feito o exame laboratorial, a gente já colheu o material, já mandou para o laboratório, o FAN está nos ajudando em relação a isso. E a gente está aguardando o resultado. Tem alguns cães já que estão suspeitos que apresentaram algumas lesões parecidas com esporotricose, mas nada confirmado ainda. Confirmação só em gatos, só em felinos até o momento. Certo. Agora, e como é que é possível identificar e é contagioso para humanos? Sim, ele é uma zoonose, né? Transmitida do animal para o ser humano e pode ser o contrário também. Pode aparecer em seres humanos. O que a gente está orientando para a população é que quem tiver, por exemplo, uma lesão que não conseguiu tratar, uma lesão arredondada, sanguinolenta, tem que procurar um médico numa UBS o mais rápido possível para esse médico avaliar e de repente encaminhar até o Profredo da Mata. Mas a gente precisa que a população atente em relação a essas lesões e procure uma UBS o mais rápido possível. Não adianta ir direto no Alfredo da Mata, eu acho que eles não vão atender direto. Tem que ter o encaminhamento de uma UBS. Então, se o ser humano contrair, porque no caso, se ele manusear um animal, se ele for arranhado pelo animal, ela é transmitida através do arranhão, e aí ele ser contaminado pela doença, ele tem que procurar um médico humano o mais rápido possível. Certo, Mas é uma doença que tem tratamento, tá? Tá, não precisa causar pânico, as pessoas não precisam ficar preocupadíssimas, tem tratamento. Aí, ou seja, a lesão é aquele machucadinho redondo que não cicatriza, que fica ali, não cicatriza, insistente. Isso, é como se fosse um nódulo pequeno, e aí esse nódulo ele estoura, né? Ele vira uma úlcera. Ele é arredondado, ele vai crescendo e vai espalhando para todo o corpo. Ok, essa questão da contaminação aí, por exemplo, no gato e até no próprio humano, ele contamina os outros que estão na volta dele, tem que ter um certo isolamento aí para o animal ou até para a pessoa que está com esporotricose? Esporotricose, isso. Ela não passa de pessoa para pessoa diretamente, né? Mas ela é através do arranhão. Pessoas que estão, por exemplo, animais que estão saudáveis, a gente orienta para que as pessoas mantenham esse animal na sua residência, para que eles não dêem essa saidinha na rua, até para não se contaminarem, não brigarem na rua e se contaminarem. E os animais que estão saudáveis, eles precisam inclusive serem castrados. E os que estão doentes também manter eles isolados dentro da residência, para fazer o tratamento direitinho, entrar em contato, as lesões bem características, ou ele pode ir no veterinário mais próximo, quem tem condições vai logo no veterinário, até para sair o resultado mais rápido. Se não tiver condições, entrar em contato conosco e a gente acaba, até esse momento a gente está trabalhando casa a casa.
Mas a gente já está com o plano B, acho que a partir de segunda-feira, mas a gente vai comunicar aí na imprensa, a partir de segunda-feira a gente já vai abrir um espaço isolado lá no centro de zoonose mesmo, já para começar a atender esses animais lá no centro de zoonose, numa área isolada, que a gente não pode manter também eles próximos dos animais saudáveis. Ok, doutora. E então vamos aos serviços, né? Pode dar um telefone e o endereço do centro de zoonose para que as pessoas possam procurar? O centro de zoonose, ele fica lá na Avenida Brasil, na Compensa. E as pessoas não é para levar o animal doente para lá. Precisa primeiro entrar em contato conosco, né? Para a gente poder fazer o levantamento de qual bairro está sendo acometido, até para a gente não perder esse foco. Fazer o mapeamento. Qual telefone? Isso. Nós temos 0800, que é horário comercial, 0800 280 8280. Ok, 8280. Ou seja, é uma doença de fungo, passa pro bichinho, pro ser humano, mas tem tratamento, o tratamento é tranquilo, é fácil, é só procurar o centro de zoonose, procurar um veterinário para que para que o bichinho e a pessoa também procure seu médico para que seja tratado. Não precisa entrar em pânico e principalmente não é preciso largar o seu bichinho de estimação, certo? Isso. A gente precisa ter esse cuidado, né? Ter essa cautela, porque os animais não têm culpa, os gatinhos, eles não têm culpa do que acontece, né? Do que está acontecendo na realidade, porque é um fungo presente no ambiente, é um fungo presente no solo, no chão. E eles se contaminam geralmente porque ele tem esse hábito de estar cavando, né? E vão pra rua, vão brigar e acabam disseminando essa doença. Mas assim, o cuidado que a gente pede para as pessoas, se tiverem um gato lesionado, entrar em contato com a gente, conosco, né? Pra gente mandar a equipe até o local. E aí manusear com luvas, lavagem das mãos com água e sabão, usar água sanitária na residência, no local onde o animalzinho está e entrar com o tratamento o mais rápido possível. Pronto. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas, esclarecendo essa questão pra gente. Conversamos com a veterinária Patrícia de Paula Roberto, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de Manaus. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Qualquer dúvida, se a gente precisar informar outras novidades aí em relação ao caso, que a gente vai ficar atualizando a questão do quantitativo, né, de animais contaminados, a gente entra em contato aí com a imprensa, coloca na mídia, para a população ter acesso às informações corretas. Estamos e terem cuidado também para não ficarem divulgando fake news, né, que já está acontecendo. Ter cuidado de passar só as informações corretas mesmo que a gente está dando na mídia. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Estamos à disposição, doutora. Por nada, querida. Boa noite. Eu que agradeço aí o espaço. Ok, 6 horas e 44 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e na última sexta-feira o cantor Shawn Mendes deu entrevista no canal do YouTube de Hugo Gloss. E o cantor falou sobre as passagens que teve no Brasil e afirmou que gostaria de morar aqui, Karine. Shawn Mendes se derreteu em elogios aqui pro país, aqui pra nossa terrinha. Ele disse que o Brasil é um lugar mágico e que adora as pessoas e a culinária do país. Vamos de música então, Shawn Mendes. Vamos de Teach Me How to Love. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 48 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Essa foi a segunda, hein? Teach Me How to Love com Shawn Mendes, a segunda da playlist de hoje que você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir como vai ficar aí, né? O tempo, a previsão do tempo para amanhã, e amanhã é terça-feira. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 90%. 6h49, boa noite. 18 horas. Olha, empresários. Economia. Empresários brasileiros esperam a retomada das contratações em até um ano. Isso é o que revela a pesquisa do Manpower Group,
o comércio e a indústria são os setores que mais devem contratar. Carlão, e para especialistas, a boa expectativa dos empregadores já no primeiro trimestre de 2021 é devido à escassez de produtos e serviços produzidos aqui no país. A repórter Júlia Gomes, ela explica pra gente sobre todo esse panorama. Os dados são da pesquisa de expectativa de emprego de uma empresa nacional de recursos humanos, que ouviu mais de 600 empresários brasileiros na segunda quinzena de outubro. A pesquisa revelou que 54% dos empregadores esperam retomada das contratações em até um ano. Outros 23% preveem uma reação no mercado de trabalho entre 4 e 9 meses. 17% dos empregadores acreditam em um retorno dos níveis de contratação pré-Covid já nos próximos 3 meses. E apenas 5% dos entrevistados têm a perspectiva de que os níveis de contratação nunca retomem os índices anteriores à pandemia. Os resultados colocam o Brasil entre os 5 países com os planos de contratação mais sólidos para o primeiro trimestre de 2021. No comparativo das Américas, os empregadores brasileiros ficaram atrás apenas dos Estados Unidos. Para o economista Ailson Rezende, a boa expectativa dos empresários com relação a 2021 envolve a alta demanda de bens e serviços produzidos no Brasil, pois, segundo ele, o isolamento social durante a pandemia acabou causando a escassez na oferta de muitos produtos e serviços, que já estão sendo sentidos pelo mercado neste final de 2020. Vai haver uma procura muito grande por produtos e serviços a partir do ano que vem, onde já deve ter uma vacina para o Covid e deve retornar à normalidade. A produção e o consumo deve ser bem elevado para suprir a falta do que não foi adquirido em 2020. No comparativo por setores, há previsão de aumento nas contratações em 6 dos 8 setores pesquisados, com destaque para o comércio atacadista e varejista, com previsão de crescimento de 15%, seguido da indústria, com 13%. Para o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, ainda é cedo para fazer projeções com relação ao próximo ano e que é preciso aguardar o comportamento do mercado no início de 2021. Em 2021, somente no primeiro trimestre, o comportamento desse mercado, o comportamento da sociedade, as questões sociais, o desemprego, e se não tivermos a prorrogação desse auxílio emergencial, qual é o impacto disso no comércio para ver o reflexo na atividade industrial. O otimismo existe, ele é grande, mas nós precisamos aguardar um pouquinho. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, diante do aumento dos casos de Covid-19, todo cuidado é pouco nas festividades de fim de ano, em atenção. E pensando nisso, separamos algumas dicas para que você mantenha as medidas de segurança na hora de ir às compras e também nas comemorações em família, evitando promover ou participar de aglomerações. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Se você é uma daquelas pessoas que não abre mão de fazer as tradicionais compras de presentes de Natal ou aquela compra da roupa nova para usar na noite de Réveillon e entrar o próximo ano com o pé direito, os infectologistas reforçam que as compras online devem ser priorizadas neste momento de pandemia. Caso você tenha a necessidade de ir presencialmente, você deve optar por ir em horários alternativos aos centros de compras e escolher sempre locais com menor fluxo de pessoas. O infectologista da Fundação de Medicina Tropical aqui de Manaus, o doutor Antônio Magela, faz questão de frisar a importância de se manter o uso de máscaras, higienizar com frequência as mãos com água e sabão e ter sempre por perto o álcool em gel. Se as pessoas vão ao comércio, encontrar um horário de menor fluxo de pessoas e sempre observando aquelas orientações de no ambiente de aglomeração, se não for possível ser evitado o uso da máscara, o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e a higiene das mãos frequente. Se não puder ser com água e sabão, que seja com álcool em gel. Ou seja, nós reforçamos as medidas de proteção individual e coletiva para as pessoas que tenham esse desejo, essa necessidade, né, de frequentar o ambiente comercial, mas nunca se esquecendo de todas as medidas que possam ser adotadas para proteger
infectologista, é necessário fortalecer as medidas de proteção individual e coletivas. Outro ponto importante a ser destacado são as famosas confraternizações. Para isso, a orientação é de que se evite reuniões em ambientes como bares, restaurantes e restringam os encontros a no máximo 10 pessoas. Para as noites dos dias 24 e 31 de dezembro, as autoridades sanitárias recomendam que as comemorações aconteçam preferencialmente entre pessoas que residam no mesmo local, evitando festas com grande número de convidados. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora são 6 horas e 55 minutos e nós vamos fechar a playlist de hoje. Vamos conferir o novo single da cantora Cia, faixa que faz parte do próximo disco da artista que é o Music, que vai ser lançado em 12 de fevereiro. Inclusive já está disponível para pré-venda, hein? Então vamos de música, vamos de Hey Boy. Você está ouvindo 18 horas. 6h58, melhor Mix do Brasil, e ficamos assim, hein? A terceira da playlist de hoje, fechando aí mais uma playlist do 18 horas. Cia, música Hey Boy em 100.7. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o registro traz 451 novos casos de Covid-19, totalizando para 187.279 o número de casos da doença aqui no estado. No atual boletim, foram confirmadas 10 mortes por Covid-19. Com isso, elevando o total para 5.011 o número de mortes de Covid-19 em todo o estado. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 6.901.952 casos confirmados da doença em todo o país. E nesta segunda-feira, o número de mortes é de 181.402. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 6.138.349 pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos que o Hospital Delfina Aziz, referência para o tratamento de paciente com Covid-19 no Amazonas, tem apenas um leito de UTI disponível. Dos 60 leitos existentes, 59 estão ocupados por pacientes em estado grave da doença. E que, se esse estrangulamento acontece no momento em que o Amazonas atinge a triste marca de 5.000 mortes, centenas dessas mortes são por conta da corrupção e da má gestão na saúde pública do estado. Desde o fim da primeira onda, o governo do estado poderia ter aparelhado as unidades de saúde para uma eventual e previsível segunda onda. A segunda onda chegou e o governo nada fez para atender o aumento da demanda. O resultado é que o Amazonas está próximo de enfrentar mais um colapso no seu sistema de saúde. Por outro lado, não há mais medidas restritivas e as pessoas, na sua grande maioria, agem como se não mais vivêssemos uma pandemia. Toda semana, festas reunindo milhares de pessoas são fechadas pelos órgãos de segurança. A população também não está colaborando. E a vacina, que poderia ser um antídoto para que esse quadro de caos ainda é uma realidade distante para os amazonenses, uma vez que o governo do estado não tem um plano de imunização da população. E sendo assim, só nos resta redobrar as ações restritivas, continuar usando a máscara, evitar aglomerações e lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel para evitar o contágio. Até a chegada da vacina, não nos resta outras alternativas. 18 horas. 7-1, Karime. Fechamos aí, né? Mais uma edição. Um beijo. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é terça, hein? Nós estamos de volta com você para mais uma edição do 18 horas a partir das 6 da tarde aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.